Vamos então para o Minitab. No Minitab, está aqui. Está aqui, já vimos o Minitab numa sessão anterior, numa aula anterior. Eu vou abrir uma planilha, que é a planilha recomendada ali, que é a HBV Vaccination, ou seja, nós vamos abrir aqui a planilha dos recém-nascidos, das mães e dos recém-nascidos que foram analisados para a soroconversão vacinal para hepatite. Vamos então, sabemos que eu preciso testar as variâncias dessa variável, dessas variáveis, no caso peso, né? Eu preciso saber pelo teste F se o meu recém-nascido, se os grupos têm variâncias similares ou diferentes. Então vamos lá. No Minitab tem aquele botão Stat, de estatísticas, né? Basic Statistics. E lá embaixo nós temos aqui duas variâncias, ok? Vamos optar por duas variâncias. Os nossos dados estão numa única coluna. Eu quero pegar o peso ao nascer, o peso do recém-nascido, discriminado pelo fato da mãe ser ou não diabética. Eu tenho dois grupos independentes, portanto, aqui na variável mãe diabética, sim e não. Eu posso pedir gráficos, eventualmente, tá certo? No caso, vamos pedir um histograma. Não, acho que um box plot é mais fácil de ver o que a gente precisa. Então, um box plot. E vamos verificar se as variâncias são iguais ou diferentes, inicialmente. Está aqui o resultado gráfico e está aqui o valor de P para o teste F. O Minitab solta dois tipos de teste para variâncias. Ele faz o teste F e o teste de Levine. O teste F é quando eu pressuponho a distribuição normal, que é o nosso caso aqui. Peso é uma variável quantitativa contínua, portanto eu posso pressupor distribuição normal para peso. Se não tiver distribuição normal ou for uma outra distribuição contínua qualquer, eu uso o teste de Levine para definir. Nesse caso especificamente, o teste estatístico F e o Levine mostram que eu tenho um valor de P menor do que 0,001. Quando aparece 0 no Minitab, não quer dizer que deu igual a 0. Quer dizer que ele é menor do que 0,00, até a última casa decimal, 1. Tá certo? Qual era o nosso alfa? 5%. Portanto, nós temos um P menor do que alfa, portanto, eu posso decidir que as variâncias são diferentes. Tá certo? Muito bem. Uma vez definido que a variância é diferente, agora sim eu posso ir para realizar o teste T. Então entramos em Stat, Basic Statistics, e está lá. To Sample T. O teste T para duas amostras independentes. É o nosso caso. As mães diabéticas constituem um grupo independente das não diabéticas. Independente em que sentido? Uma mãe não pode ser diabética e não diabética ao mesmo tempo. Então eu tenho dois grupos que não há coincidência de indivíduos. Os indivíduos que estão num grupo não estão no outro e vice-versa. Então vamos lá. O To Sample T, ou o teste T para duas amostras independentes, os dados estão numa coluna só. A variável que me interessa é peso. E o que define o grupo é o fato da mãe ser ou não ser diabética. Eu vou assumir variâncias diferentes, como nós testamos o teste F antes. Assumindo variâncias diferentes, quer dizer não optar por esse item aqui. Se eu clicar aqui, eu faria uma opção por variâncias iguais. Se ele ficar desmarcado, as variâncias assumidas são diferentes. Ao entrar em opções, eu vou fazer agora aquela definição da hipótese nula versus a hipótese alternativa. Qual é a minha alternativa? Não é que o peso das mães diabéticas, o peso dos recém-nascidos
das mães diabéticas é maior do que as não diabéticas, ocorre que no Minitab ele ordena a variável alfabeticamente. A palavra não vem antes da palavra sim. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu faço um teste estatístico, porque eu estou pensando de um jeito, mas ele vai ordenar de outro. Então, para ser coerente com a minha hipótese alternativa, ou eu faço uma hipótese simples do tipo igual diferente no Minitab, o que é mais seguro, ou seja, a alternativa é not equal, não igual. Ou eu tenho que saber o que está escrito na minha variável para saber como o Minitab vai se comportar. Ele se comporta alfabeticamente. Ou em ordem, quando for numérico, 0 e 1, por exemplo, ele põe o 0 antes do 1. Então, nas duas situações, a não diabética vem antes na minha conta. Vai ser não diabética menos diabética. Então, a média vai ser a média das não diabéticas, do peso dos recém-nascidos das não diabéticas, menos o peso da média das mães do recém-nascido das diabéticas. Então, veja que enrola um pouco se você não souber o que está fazendo. E a decisão vai ser completamente diferente. Se eu montar o teste errado no software, dá tudo errado também, na minha decisão. Então eu vou fazer primeiro uma decisão do tipo igual diferente, para vocês verem, e depois eu faço uma decisão de acordo com a nossa hipótese nula e a nossa hipótese alternativa. Então eu vou ficar com igual diferente, e vamos rodar nenhum gráfico, acho que não é necessário aqui agora, para não poluir a nossa tela. Muito bem, damos o OK, está aqui. Reparem que foi feito o teste T para duas amostras independentes, relacionando-se a média do peso do recém-nascido de mães diabéticas e não diabéticas. Reparem que o não veio antes. A média de peso dos recém-nascidos das não diabéticas é 3.200 gramas. Das mães diabéticas, os recém-nascidos pesaram em média 3.755 gramas. Tá? Será que isso é significativo, essa diferença? De em torno de 555 gramas? Será que eu vou definir pela diferença ou pela igualdade aqui? Como é que eu defino isso? Eu olho o valor de P, que o teste gera. O teste gerou um P menor do que 0,001. Qual era o meu alfa? 5% ou 0,05. O P é o quê? Menor do que alfa. Se o P é menor do que alfa, eu opto pela diferença. De acordo? Se eu fizer agora o mesmo teste, mas monocaudal, como é que vai sair o resultado? Então é o two-sample T, para a opção monocaudal. Lembrando que o não vem antes do sim. Então, os recém-nascidos de não diabéticas têm peso menor do que as das diabéticas. De acordo? Então, less than, porque as não diabéticas, os recém-nascidos virão antes das não diabéticas. Então, rodando para less than, o meu resultado vai ser, em termos de P, vai ser o mesmo. O que muda vai ser esta relação aqui, ó, do não para o sim. Tá certo? Então, o nosso teste essencialmente não mudou, mas mudou a direção. É importante saber que a mãe diabética tem, os recém-nascidos das mães diabéticas têm 500 gramas a menos do que a das mães que têm diabetes. De acordo? Então, voltando para o nosso slide, nós vamos ver este mesmo resultado aqui para o F das variâncias, que tínhamos feito lá, para a igualdade de variâncias. O teste F está aqui. Mostramos que é diferente, que as variâncias são diferentes. E chegamos a esta conclusão, de que o P é menor do que 0,01. Então está feito um teste T de maneira rápida e simples. Apenas a gente indica a vocês a necessidade de ter muita tranquilidade na hora de definir as opções dentro do pacote estatístico. Ok. Vamos então ver aqui uma representação gráfica de box plot, mostrando que a minha intenção ao mostrar esse box plot é dizer que nem todo recém-nascido de mãe diabética tem valor acima de 500 gramas das mães não diabéticas.
Reparem que a dispersão dos valores é muito grande. Assim mesmo, existe uma diferença significativa em média. O que é mais importante aqui é reparar isso. A média é significativamente diferente. Mas não que não existam crianças de baixo peso de mães diabéticas. Ou que existam crianças de peso elevado de não diabéticas. É claro que essa característica da mãe ser diabética ou não está levando em conta aqui o fato dela estar bem controlada, por exemplo. Não está levando em conta o fato dela ser hipertensa, que entra uma outra variável, que modifica o peso do nascimento também, o peso do recém-nascido. Então, não entendam um resultado em que eu estou fazendo a média contra outra média para imputar ou inferir que toda a população de filhos de mães diabéticas nasce com peso maior do que o das não diabéticas. É importante ver essa diferença. Estamos testando médias e não vendo o fenômeno inteirinho aqui. A dispersão, portanto, tem uma interpenetração das duas populações razoável. É bastante grande a interpenetração das curvas aqui. Porém, as médias são significativamente diferentes. Ok? Então a estatística não é panaceia e é preciso tomar cuidado quando eu estou fazendo uma proposição, uma pergunta estatística, né? Porque a resposta tem que ter a mesma qualidade e a pertinência devida. O que fazemos então quando tenho dados pareados? No caso de um teste de hipótese para dados pareados, é uma situação que envolve a seguinte questão. Eu posso ter o mesmo indivíduo amostrado em dois momentos diferentes. Isso é muito comum na área clínica. Eu tenho um paciente, por exemplo, com uma dislipidemia. Eu faço uma avaliação de colesterol e dos seus vários tipos de colesterol antes do tratamento e depois do tratamento. Vou dar uma simvastatina, por exemplo, para o paciente ou para os pacientes e testar para verificar se o nível de colesterol total vai se modificar depois do tratamento. Então a diferença é nos mesmos indivíduos. Eu fiz um pareamento dentro do mesmo conjunto, não tenho mais duas amostras independentes. Eu tenho apenas uma amostra em dois tempos diferentes. Ou no mesmo indivíduo, no caso aqui, por exemplo, de uma região topográfica similar. Suponha uma pessoa que tem, por exemplo, um distúrbio oftalmológico nos dois olhos. Eu posso testar um medicamento num olho e um medicamento no outro olho. Então, no mesmo indivíduo, eu posso testar muitas vezes duas terapêuticas. Quando não é uma terapêutica sistêmica, eu posso testá-la simultaneamente em dois sítios diferentes. Na pele, por exemplo, uma lesão de pele eu posso testar no mesmo indivíduo, quando não há um mecanismo de absorção pela pele, quando a ação é tópica, eu posso testar no mesmo indivíduo dois cremes, duas pomadas e etc. Então, este é um modelo muito importante na clínica, porque o indivíduo é controle dele mesmo. Muitas vezes, quando nós constituímos dois grupos independentes, eu tenho pessoas muito diferentes, com diferenças étnicas, diferenças, por exemplo, de capacidade contributiva, né? De recursos financeiros, tenho diferenças culturais. Então, evidentemente, fazer um estudo bem feito, com duas amostras independentes, requer que eu cuide muito bem da faixa etária, do sexo, da etnia, etc. Quando eu uso o mesmo indivíduo, eu tenho uma facilitação muito grande do estudo, porque o indivíduo controla ele mesmo. Ele é o mesmo indivíduo em dois tempos diferentes, dois tempos evidentemente próximos, né? Então, quando eu aplico uma terapêutica, eu consigo verificar o efeito num tempo curto, se houve ou não benefício. Então, vamos ver como é que é essa técnica do teste T chamado pareado, né? Aqui eu coloquei o exemplo do olho, por exemplo, né, que é um bom exemplo. A pessoa que tem uma conjuntivite nos dois olhos, eu posso testar dois antibióticos diferentes em cada olho e ver se um vai melhorar mais do que o outro. É claro que isso é uma aproximação também, porque o olho não é igual ao outro perfeitamente. Mas é uma boa aproximação para comparar dois antibióticos, por exemplo. Dois colírios antibióticos. Ou então o desempenho de um tratamento em tempos diferentes, né? Antes e depois do tratamento, isso é muito comum
em pesquisa clínica. Como eu estou fazendo uma diferença no mesmo indivíduo, o que aconteceu antes e depois vai ser transformado na diferença, na conta da diferença. Então a minha variável, de fato, é a diferença de novo, e aqui simbolizada por D barra, e o desvio padrão é o desvio padrão destas diferenças. Então esse é um teste bastante simples de ser feito, inclusive à mão. Dá para fazer com bastante facilidade. Claro que ninguém vai fazer à mão, porque nós dispomos de ferramentas computacionais para isso. A minha hipótese nula é: a diferença média é igual a zero. E a alternativa à diferença média é diferente de zero. Ok? Então, é isso que nós desejamos fazer. O teste T nada mais é do que a média, a diferença média, perdão, sobre o EPMD, que é calculado a partir do desvio padrão dessas diferenças. Com N menos 1 graus de liberdade. N é o número de pacientes, número de indivíduos que foi amostrado, menos 1. Temos uma tabela TestStudent para isso, mas como não vamos fazer à mão, o próprio Minitab ou o próprio software estatístico fornece para nós o valor de P. Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo aqui, um exemplo que é a dose de corticoide inicial, num conjunto de pacientes com miastenia que foram timectomizados. Nós queremos saber se a dose de corticoide antes da timectomia é diferente da dose após a timectomia. Ou seja, será que a timectomia teve um resultado na miastenia de tal forma que eu pude reduzir a dose de corticoide? Que um dos interesses de fazer uma cirurgia como a timectomia no miastênico é justamente promover uma redução da terapêutica com corticoides, que tem efeitos colaterais a longo prazo, etc. Então, foi feito um estudo com 169 pacientes, aqui da clínica de neurologia, portadores de miastenia graves e que foram considerados para a timectomia. Então, eles tinham um tratamento clínico com corticoide antes da timectomia e depois foi observado se essa dose se modificou após a cirurgia. Então nós pegamos a planilha miastenia timectomizados, .xls, e vamos verificar esta diferença de corticoide inicial e corticoide final. A dose de corticoide é em miligramas e, portanto, é uma variável quantitativa contínua. Apesar da dose ser monótona, né, a gente não faz doses muito quebradas em medicamentos. A gente quebra o comprimido no máximo, mas não fica fazendo doses de 10,25 miligramas de corticoide. A gente faz 10, 20, 40, 80, depende da necessidade do paciente. Mas assim mesmo, por ser em miligramas, ela admite um contínuo de variação. E, portanto, nós podemos assumir uma distribuição normal nesse caso. Vamos ver então como é que fica aqui na prática. Vamos carregar a planilha. Então, vamos abrir uma planilha, que eu já separei aqui os pacientes timectomizados. Tá certo? Eu tenho uma planilha maior, que mistura pacientes timectomizados e não timectomizados. Mas vamos usar apenas a planilha timectomizados agora. Como é um teste T pareado, eu não preciso me preocupar com a variância. Eu não preciso fazer um teste F antes. Eu posso ir direto no Stat, Basic Statistics, o Paired T, teste T pareado. Tem uma opção direta para mim no Minitab, o que é muito conveniente. Abrindo essa janela do teste T pareado, nós temos aqui os dados numa única coluna. A primeira amostra é o corticoide na fase inicial da doença, né? Então, aqui, corticoide na fase inicial, antes da timectomia. E a segunda amostra é o mesmo paciente, o mesmo conjunto de pacientes, com a dose final de corticoide, depois da timectomia. Nos interessa ver, aqui tem um gráfico interessante, porque ele mostra a distribuição dos dados em relação à expectativa de diferença zero. Se não funcionou a timectomia de jeito nenhum, a dose de corticoide vai ficar igual, concordam? Se a dose fica igual nos dois momentos, a diferença é zero. Então nós vamos fazer um gráfico que mostra um histograma da distribuição das diferenças para cada paciente
e marcado no histograma se a diferença foi zero e para quantos ela foi zero. É surpreendente o resultado, é isso que eu quero mostrar para vocês. Muito bem, definidas essas questões, vamos rodar o teste. O teste realmente ocorre num segundo, né? Até é chato de fazer, porque é muito rápido, né? O duro é fazer o experimento. Na verdade, a pesquisa demora muito mais tempo na coleta de dados, na organização dos procedimentos, na realização do segmento e, finalmente, para fazer o teste estatístico é rapidinho. Mas se fizer o teste estatístico errado, vocês acabam com todo o trabalho, a trabalheira que tiveram, né? Então, vamos lá. Podemos começar analisando o gráfico inicialmente para ver a surpresa no final. Reparem que a distribuição das diferenças mostra pacientes que aumentaram a dose, ou seja, as diferenças negativas aqui querem dizer o quê? Que houve aumento de dose, né? A dose inicial, quando ela é menor do que a dose final, dá uma conta negativa. Então teve gente que piorou depois da timectomia. Ou seja, a timectomia não é infalível. Não é um procedimento que assegura a melhora da miastenia graves em todos os pacientes. Houve um conjunto de pacientes que, surpreendentemente grande, né? Em torno de 50 pacientes, 1/3 dos pacientes praticamente, que não mudou a dose de corticoide. Quer dizer, a timectomia não fez qualquer diferença na gravidade, aparentemente, né? Porque a gravidade não se mede pelo corticoide apenas. Mas o corticoide indica que eu estou precisando manter uma dose ainda igual para que o paciente não piore o quadro clínico na miastenia graves. Então, é surpreendente, né, que um grande número, depois da timectomia, não alterou a sua dose de corticoide. Agora, um conjunto expressivo de pacientes diminuiu sua dose em diferentes níveis. Veja que houve pacientes que reduziram em até 75 miligramas a dose inicial. E não são poucos pacientes aqui, 30 pacientes em 75 mais ou menos miligramas, outros 60 aqui também reduziram, e aqui tem valores quebradinhos no meio, né? Reduções diferentes. Enfim, há um conjunto expressivo de pacientes que melhorou depois da timectomia. Será que esta média de redução que está aqui anotada, ó, a média da diferença está aqui? Se fosse todo mundo igual, ficaria aqui a média, né? Igual a zero. Mas a média da diferença foi uma média positiva e uma média que deu redução de dose. Será que essa redução foi significativa? Temos que apelar então para o laudo aqui do nosso estudo, né? Que mostra um valor de P menor do que 0,001. Hoje eu estou mostrando só resultados bons, hein? Então é importante saber que nem sempre será assim, mas hoje estou mostrando que a minha intenção terapêutica de usar a timectomia para reduzir a dose de corticoide foi bem sucedida. Porque o valor de P é menor do que 0,001, menor do que o quê? Quanto que era o alfa? A gente viu o alfa, não? 0,01. Eu passei batido e vocês não me corrigiram, hein? Olha lá. O alfa, eu fiz um alfa mais apertado aqui. Por quê? Porque a timectomia é um procedimento muito invasivo. Se eu pusesse 5%, é um critério frouxo, 5%. Eu preciso de um critério bem mais forte para indicar uma timectomia. Portanto, nós temos esse critério atendido, não temos? O nosso P foi menor do que 0,001 e 0,001 é menor do que o alfa de 1%. Portanto, aparentemente a timectomia faz diferença porque reduz a dose de corticoide. Existem outras avaliações necessárias aqui nesse caso e eu vou mostrá-las mais adiante. Porque a definição clínica não se faz pelo corticoide apenas, ele é apenas um dos instrumentos que mostra quanto a miastenia está grave ou está numa fase grave ou não. Ok? Então nosso teste T pareado está resolvido aqui. É um teste simples, é um modelo, um desenho de estudo muito interessante, principalmente quando eu estou lidando com a possibilidade de usar procedimentos antes e depois. Eu tenho uma avaliação anterior, realizo o procedimento, a intervenção, e eu tenho um resultado
a posteriori mensurável para uma variável quantitativa contínua, tá certo? Muito bem. Continuando a nossa sequência aqui. Vamos lá. O histograma que eu já tinha mostrado lá no próprio Minitab, né? Ao vivo. Esse aqui, então, é a cópia daquele histograma que mostra que, apesar de ser significativa a diferença, houve mais gente que melhorou, mas houve alguns pacientes que ficaram iguais e alguns pacientes ficaram pior. Então, como nós falamos, a incerteza faz parte da nossa atividade. Não só na clínica, como na pesquisa também. Tá certo? É preciso contemplar as exceções para que não se torne tão taxativa a nossa conduta. Eu também digo sempre, prescrição não pode ficar órfã, né? A gente prescreve e vai seguindo para ver o que vai dar. Porque nem sempre podemos nos afirmar totalmente nos resultados da pesquisa. É preciso observar o paciente sempre com olhos bem atentos. E o que falar agora das variáveis qualitativas ordinais? Por enquanto eu tratei variáveis quantitativas contínuas, que é um capítulo à parte, ou seja, nem sempre eu vou poder medir, fazer minhas pesquisas com variáveis quantitativas contínuas, né? Muitas vezes eu vou ter que lançar a mão de variáveis qualitativas. E às vezes qualitativas ordinais, que são um bom tipo de variável, na verdade, é uma variável frequente, porque usa escalas, usa, por exemplo, o Apgar, que nós vamos ver daqui um pouquinho, é uma escala. O Apgar não é uma variável quantitativa contínua. É um erro comum atribuir ao Apgar uma continuidade. Ele é uma nota derivada de uma observação clínica na hora do parto. A hora que a criança é retirada do útero, você faz uma avaliação clínica. Está cianótico, responsivo a estímulos, respirando espontaneamente. Então você vai dando notinhas para isso, dá notas, e aí você soma essas notas e tem um score. E um score não é uma variável contínua. Então é importante lembrar que as variáveis qualitativas ordinais são muito úteis e têm tratamentos específicos para ela, que são as estatísticas não paramétricas. Muitas vezes esquecidas como dentro do arsenal estatístico. É importante lembrar das estatísticas não paramétricas. O que é uma estatística não paramétrica? Por que ela é chamada de não paramétrica? Porque ela não tem parâmetros. Coisa estranha falar de uma estatística que não tenha parâmetros, né? Mas não se enganem, a palavra parâmetro diz respeito à distribuição. O parâmetro significa, no caso aqui, não ter um número para modificar uma distribuição. Essas técnicas não usam nenhuma distribuição como base. Portanto, eu não preciso ter média, desvio padrão, que são os parâmetros da curva normal, da curva T. Tá certo? E mesmo na curva F tem a variância lá. Então, nas técnicas não paramétricas, eu não tenho uma distribuição. Ela é livre de distribuição. Não há necessidade de contar com nenhuma distribuição. Por isso também são chamadas de Free Distribution Methods. São métodos de distribuição livre. Eu não sei e não preciso saber qual é a distribuição que tem aquela variável. O que importa nessas técnicas não paramétricas é a atribuição de posições relativas entre os dados que foram coletados. Nada mais, o dado original, por exemplo, o Apgar, é transformado numa fila do menor Apgar até o maior Apgar. E aí, para esta fila, eu dou uma posição. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Quando tem empate na fila, eu divido as posições igualmente. Vamos ver como é que isso funciona na prática, que é mais fácil. As palavras sempre são mais difíceis de traduzir tudo o que a gente quer. Toda variável quantitativa, ou semi-quantitativa, ou qualitativa, pode utilizar técnicas não paramétricas. Mesmo uma variável quantitativa contínua pode ser usada, pode ser transformada numa variável qualitativa ordinal, concordam? A quantitativa contínua permite que eu use também técnicas não paramétricas para resolver situações. Eventualmente, tem indicações para isso. Por enquanto, fiquemos com essa distinção. Variáveis quantitativas contínuas, testes T,
a nova, como nós vamos ver para frente, né? E qualitativas ordinais, técnicas não paramétricas. Ok. Claro que a técnica não paramétrica não é tão sensível ao erro de medida. Ou seja, aí que entra uma vantagem da técnica não paramétrica. Se a minha régua não é muito calibrada, erros um pouco de precisão são esquecidos quando eu coloco a fila, quando eu coloco a posição no lugar da medida original. Mas, por outro lado, isso também torna o teste menos poderoso em algumas circunstâncias. Se a medida é imprecisa, eu corrijo de certa maneira com o teste não paramétrico, para verificar diferenças pequenas, ele é menos poderoso. A técnica não paramétrica é menos própria para verificar diferenças sutis, que eventualmente são importantes numa pesquisa. Muito bem, definimos então a técnica não paramétrica. O que nós vamos utilizar não é a medida original, não é o Apgar que vai ser usado. Vai ser usado a posição relativa do Apgar. Então, a forma de medir é em relação às outras medidas. Não uso diretamente o valor original. Eu faço um ranking. Essa palavra é muito conhecida nos esportes, né? O ranking dos tenistas. Nós temos o ranking dos pilotos de Fórmula 1. O ranking nada mais é do que a posição relativa de um jogador em relação ao outro, de um piloto em relação ao outro, e no nosso caso, de uma medida em relação a outra. Então nós vamos ranquear, virou um verbo em português, né? Nós vamos ranquear as nossas medidas originais. Vamos atribuir postos a essas medidas, né? Para isso é preciso colocar em ordem as medidas, associar valores que correspondem da primeira posição até a última, e se houver empates, eu distribuo aquelas posições empatadas igualmente entre os indivíduos que estão naquela posição. Tá certo? Vamos lá então. Falamos de Apgar, vamos então fazer um exemplo com o Apgar mesmo. Fomos lá no hospital universitário e acompanhamos uma série de partos. Temos 8 partos aqui, em que foram anotados os Apgars, né? Um estudante de medicina, por exemplo, começando a sua vida acadêmica, profissional, foi lá e fez uma anotação dos Apgars e fez o seguinte exercício: ordenou as observações e ranqueou as posições, né? Primeiro atribuiu um valor de 1 até 8 e depois fez o ranqueamento. Reparem que tem um empate aqui entre 2 Apgars, né? Dois recém-nascidos receberam nota 8, o score 8 de Apgar. Portanto, como estão empatados na posição 4 e 5, cada um deles recebe o rank 4,5. Ok? Mesma coisa aconteceu para esse conjunto aqui de recém-nascidos. Recebeu o Apgar 10 e então cada um deles ficou na posição 7,5. Porque o empate não pode ser desempatado de outra forma. É preciso ter a mesma posição para indivíduos empatados, tá bom? Então, tá lá. E tudo isso nós fazemos para rodar alguns testes estatísticos. O primeiro teste que eu vou mostrar para vocês aqui, que executa a verificação de posições, é o teste Woodman-Whitney, que tem vários nomes. Tem o Wilcoxon Rank Sum Test, ou teste da soma dos postos, né? E eles são indicados para 2 amostras independentes. Muita gente fala que ele equivale àquele teste T não pareado, que é uma forma muito confusa de dizer o que ele é, tá certo? Na prática, é um teste para 2 amostras independentes em que a variável é qualitativa ordinal, tá ok? Melhor pensar da maneira direta e não compará-lo com uma coisa que ele não é. Muito bem. Vamos diretamente para um exercício aqui, para uma situação. 2 grupos de pacientes, um com insuficiência renal crônica e um com cirrose, foi estudado quanto à sua qualidade de vida. Num certo momento houve o interesse de verificar se a qualidade de vida desses 2 grupos de pacientes é diferente. Para isso foi aplicada aquela escala de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, conhecida carinhosamente como RUCOL, né? O RUCOL foi aplicado para esses 2 grupos.
A avaliação foi feita, então, não se sabe a distribuição por trás de qualidade de vida. Nenhuma escala foi estudada para a verificação de sua distribuição na população geral. Se eu não tenho distribuição, é uma variável caracteristicamente qualitativa ordinal, que eu estou atribuindo qualidades, números a qualidades, né? Então nós vamos ter que usar um teste não paramétrico, tá certo? Como é que ele é realizado, o teste não paramétrico? Nós temos que ter um teste de hipótese por trás. Isso é obrigatório. Como é que eu vou falar então, se eu não tenho médias nesse caso, como é que eu vou escrever o teste de hipótese? Muita gente se pega tentando escrever um teste de hipóteses, já que eu não tenho média, como é que eu escrevo? Eu escrevo em português mesmo. Não preciso usar nenhuma formulação matemática para escrever o teste de hipótese. A pergunta de pesquisa é uma pergunta feita em linguagem humana. Portanto, eu escrevo o meu H0 como? Os grupos são similares em relação à qualidade de vida. Não tem outra forma de escrever isso. Eu tenho dois grupos, um com cirrose e um com insuficiência renal. Como é que é a hipótese nula? Como é que é a igualdade? Os dois são similares do ponto de vista da qualidade de vida. Portanto, alternativamente, os grupos são diferentes. Em português mesmo, sem problema. É melhor trabalhar com os testes não paramétricos como bicaudais, ou seja, não usar o teste monocaudal. É possível fazer monocaudal, mas fica a sugestão de realizá-los sempre de forma bicaudal. Então, o procedimento é substituir as anotações de qualidade de vida por postos, primeiro colocá-las em linha, em ordem, atribuir um valor e postos para elas, né? Ordenar, calcular os postos e somá-los. Se a gente fosse fazer à mão, eu somaria os postos para realizar o teste. Então está aqui a nossa tabela experimental com alguns pacientes de insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica, o A me atrapalhou aqui, a insuficiência renal crônica e de cirrose, o grupo A e o grupo B, só para ficar mais fácil de fazer a anotação. Então nós colocamos os pacientes numa única fila e já atribuímos os postos para eles. Esta tabela já veio pronta para vocês, então aqui já tem as posições derivadas da ordem que nós estabelecemos, tá ok? Então os postos já foram atribuídos. A soma dos postos da insuficiência renal foi de 50,5 na qualidade de vida. A soma dos postos para os pacientes com cirrose foi de 15,5. Ao olhar para esses dados, vocês já têm aquela vontade de falar, puxa, é diferente, né? Puxa, como a qualidade de vida do paciente com cirrose é tão menor do que a do paciente com insuficiência renal. Não sei ainda, a gente tem que falar assim, não sei ainda. Eu preciso testar estatisticamente isso. Testar estatisticamente significa realizar aquele teste de Mann-Whitney no software que você tiver disponível, né? O Minitab realiza esse teste e nós aqui já vamos mostrar o resultado, para ficar mais fácil. No Minitab tem um procedimento que antecede, que é preciso separar em duas colunas os resultados dos pacientes. Posso até mostrar aqui para vocês, acho que é interessante, porque o Minitab não faz diretamente, não faz numa única passagem. Eu preciso fazer primeiro uma planilha com os resultados desempilhados, tá certo? Eu vou usar uma outra variável aqui, porque eu não tenho aqueles resultados, aqueles dados exatamente. Vamos pegar uma variável aqui, por exemplo, na miastenia. Vou pegar a avaliação de Osserman para miastenia e vou desempilhar o Osserman final. Pronto. Muito bem. Entrando em Data, para manipulação de dados, existe uma opção aqui chamada Unstack Columns. Eu tenho que desempilhar os dados, tá certo? Porque a minha planilha, como a gente recomenda sempre, é feita cada linha um paciente, cada coluna uma variável. Então fica tudo empilhado. Eu tenho que desempilhar, unstack, então as colunas. Onde é que estão os dados que me interessam? Uma outra característica, quando eu trabalho com variáveis qualitativas ordinais, nem sempre eu utilizo um número para simbolizar a variável. No caso da variável Osserman, aqui, da escala de Osserman, para avaliar miastenia graves, usa-se letras, números romanos, na verdade. Então, ela é classificada como 1 romano,
2A, 2 romano A, 2 romano B, 3 romano, 4 romano ou A de assintomático. Então são letras ordenáveis, porque eu tenho de um padrão menos grave para um padrão grave. Nós entendemos isso porque sabemos ler números romanos, mas o software não sabe ler números romanos. Então eu preciso transformar a variável numa certa escala numérica. Não que ele passe a ser um número. Ele continua sendo uma qualidade ordenável. Então assintomático ganha o número 0, por exemplo. O 1 romano ganha o número 1 arábico, e daí para frente. Não importa que número eu vou atribuir, desde que eu respeite a ordem. É fundamental. Se eu puser 100, 200, 300, não tem problema. Se eu puser 1, 1,5, 2, 2,5, não tem problema. Eu só preciso respeitar a ordem que a escala propõe. De menor gravidade para maior gravidade. De leve para pesado, digamos, né? Então, essa que é a ideia. Então, vamos desempilhar. Entramos no Data Unstack e vamos desempilhar o Wassermann. Pode ser o Wassermann inicial mesmo. Pronto. Deixa eu ver se eu consegui aqui. Bom. E eu tenho que usar uma maneira de separá-los em dois grupos, em duas colunas. Então, o Wassermann inicial vai ser desempilhado por timectomia. Pacientes que foram timectomizados. E, opa, aqui no caso não vai dar certo porque eu estou com a planilha errada. Espera aí, gente. Vamos voltar. Na verdade, a planilha que nos interessa é a da miastenia total, né? Então, vamos abrir uma nova planilha, que é de todos os casos de miastenia. Está aqui. Pronto. Que já foi convenientemente transformada para números. O Wassermann, tá? Então, está aqui. Wassermann inicial, com as letras romanas, com os números romanos, e o Wassermann inicial já codificado com números arábicos. Então vamos lá. Data Unstack Columns, Wassermann inicial sob a forma de números, para poder viabilizar a análise, separados por pacientes timectomizados e não timectomizados, que vai ser a minha variável aqui de agrupamento. A categoria dos grupos é definida então pela timectomia, nesse caso nosso de interesse. Eu quero criar uma nova planilha com essas colunas separadas e vou chamá-la então de Wassermann, ou OS, pela timectomia. Pela TIMEC. Ok? Então preparem-se porque o software vai desempilhar as duas, criando uma nova planilha para nós. Está aqui. Essa manipulação de dados é muito segura, torna muito seguro o trabalho de análise. Porque se você vai fazer isso à mão, certamente há chance de erros de compilação de anotação. Tem que ser feito revisão. Mesmo fazendo no computador, é bom fazer com calma, num dia que está despreocupado. Não pode estar pensando no imposto de renda. Né? Muito bem. Aqui está então, com as duas planilhas agora desempilhadas, né, com as duas colunas desempilhadas, nós podemos realizar o teste de Mann-Whitney, bastando para isso entrar em Stat. Aqui tem um conjunto de não paramétricos e o Mann-Whitney aparece aqui nas opções do menu. Clicando aqui, aparece uma nova janela. Eu tenho o Wassermann inicial dos não timectomizados e o Wassermann inicial dos timectomizados. Vejam que há opções para fazer um teste monocaudal, mas é preferível, como eu tenho dito, para o teste não paramétrico, usar sempre o bicaudal, tá? Ok. Basta para isso, então, desempilhar e optar pelo Mann-Whitney e obtemos aqui o valor de P. Não aparece a letrinha P no laudo do não paramétrico, mas aparecem, na verdade, dois valores de significância. Um para o conjunto total de dados e um que a gente prefere usar, que leva em conta os empates. Adjusted for ties, ele é ajustado para os empates. Nos testes não paramétricos, a chance de empate é muito grande. E os empates atrapalham. Porque quando empata quer dizer o quê? Que dentro de um grupo ou entre os grupos tem pacientes nas mesmas posições. O que me interessa é ver as diferenças, portanto, né? Onde eles se diferenciam, não onde eles empatam. Então a gente ajusta para os empates. Com isso cai um pouquinho o meu tamanho de amostra.
E o P pode ficar um pouco maior também. Tá certo? Quando a amostra é muito grande e tem muito empate, ele colabora para o P ficar pequeno, que o N cai. Mas quando eu reduzo, eu retiro os empates, ou eu ajusto para os empates, o meu P fica mais adequado. Então eu tenho uma avaliação melhor. Muito bem, voltemos para os nossos slides, que é onde nós já tínhamos feito para a qualidade de vida. Retomamos então a qualidade de vida como nosso exercício. E nós verificamos que, ajustando para os empates, adjusting for ties, nós temos que um P igual a 0,0102, ou seja, 1,02%. Qual era o nosso nível de significância, nosso alfa, para esse caso? Se não lembramos, temos que não definimos. O que eu decido aqui? Eu não defini nada. E agora? O que nós decidimos quando eu não tenho um critério? 1% é pequenininho, né? Dá aquela vontade de dizer, olha, 1% é bem pequenininho, será? Eu não tenho um critério. Veja como eu fiquei perdido agora. Eu não tenho um ponto de afirmação, eu não tenho referência para decidir. Não porque o teste não seja bom, não porque os meus dados não sejam bons. É porque eu esqueci de fazer o quê? De estabelecer o critério. Quando você vai fazer qualquer coisa, precisa de uma referência inicial. Então, nesse caso, eu não disse qual era o meu critério. Será que 5% é bom? Nesse caso aqui de qualidade de vida? Pode ser, mas eu tinha que ter feito isso antes. Eu posso discutir a noite inteira, o dia inteiro na verdade, nós estamos de dia aqui, né? Então eu posso discutir o dia inteiro e nós não chegaremos a uma conclusão razoável se eu não estabelecer o critério antes. Na literatura vocês vão encontrar muitas vezes que os pesquisadores não definem o critério a priori. Eles colocam o resultado de P e discutem em cima do resultado obtido. Mas sempre fica uma discussão menos robusta, porque eu não tinha um critério anterior à obtenção do valor de probabilidade de erro. Tá certo? Então lembrem-se, num teste simples desse, fizemos tudo em menos de 2 minutos, mas eu não sei como decidir adequadamente, porque eu não tenho o critério antecipado, tá certo? Então ficou de exemplo, um contra-exemplo para vocês lembrarem de definir o alfa antes. Vamos lá então, vamos para o Apgar de novo, só que agora eu vou testar o Apgar dos recém-nascidos das pacientes diabéticas para saber se é similar ao de outras pacientes. Apgar é uma variável qualitativa ordinal. Esse estudo é aquele estudo, de novo, das parturientes e seus recém-nascidos, feito para testar a soroconversão, em que a variável é Apgar, o grupo é diabética ou não diabética, a mãe, né? Sim ou não, e o alfa está estabelecido aqui, 5%. Será que o Apgar de recém-nascidos de mães diabéticas é diferente ou similar ao de mães sem diabetes? Então vamos fazer o teste, né? Que teste eu vou usar aqui? Mann-Whitney, porque eu tenho uma variável qualitativa ordinal, não conheço a distribuição, Apgar é uma variável que não permite essa característica, né? Então vamos lá. Realizando o teste de Mann-Whitney, que segue os mesmos padrões do que a gente fez anteriormente, eu obtenho um P ajustado para os empates menor que 0,0001. Meu alfa era de 5%, agora eu consigo decidir. Sim, o Apgar das o Apgar das recém-nascidas das mães diabéticas é diferente dos recém-nascidos de mães não diabéticas. Para que lado é a diferença? Tem uma dica no laudo aqui, que o Minitab nos oferece, que é a mediana, tá certo? A mediana obtida aqui para o Apgar das mães não diabéticas, dos recém-nascidos, é 8. O Apgar dos recém-nascidos de mães diabéticas foi 6. Um Apgar, portanto, significativamente mais baixo na mediana. Não na média, não se confundam, na mediana. Então nós temos aqui como verificar a diferença. Basta olhar para a mediana. Para que lado a mediana está indicando a diferença. Então, teste de Mann-Whitney, simples de realizar, é importante lembrar como optar por ele. Variáveis qualitativas ordinais ou variáveis que eu não conheço a distribuição, não posso afirmar a distribuição. E para os dados pareados?
Quando as variáveis são qualitativas ordinais, mas eu realizo o estudo no mesmo indivíduo. Como é que eu procedo? Eu tenho um teste não paramétrico para esse também, para dados pareados, a amostra pareada. Vejam que o Will Coxon aparece o nome dele de novo aqui. O Will Coxon foi outro pesquisador muito importante na área estatística que desenvolveu vários métodos não paramétricos. Ele é dos anos 50 para frente, do século 20. Então, em homenagem a ele, muitos testes foram batizados de Will Coxon. O que nós vamos usar especificamente aqui, para dados pareados, é o Will Coxon Sign Rank Test, ou teste de postos com sinais. Eu tenho o antes e o depois, ordeno a diferença e posso atribuir, portanto, fazer um teste não paramétrico, que a gente chama, para simplificar, de teste de Will Coxon. Quando ouvirem o teste de Will Coxon, só o Will Coxon, é esse dos sinais, o teste pareado para variáveis qualitativas ordinais. Muito bem. Temos aqui, então, que estabelecer a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? No caso aqui, nós estamos vendo de gravidade da miastenia. Será que ela se altera depois da tinectomia? Lembram-se do exemplo do corticoide? Eu fiz uma avaliação se a tinectomia era eficiente para reduzir o corticoide, concluímos que era. Agora eu tenho a escala de Osserman, que vai me fornecer o dado relacionado à avaliação clínica, propriamente dito, da miastenia graves. Mas a avaliação de Osserman é uma avaliação ordenável no máximo. Ela não é uma variável quantitativa contínua, é uma variável qualitativa ordinal. Então, pegamos aqueles 169 pacientes timectomizados, portadores de miastenia graves, verificamos a avaliação de Osserman antes e depois da timectomia. Vamos lá. Realizando o teste de Will Coxon pelo Minitab, obtemos este laudo aqui. As medianas que eu estou testando é a mediana 0 versus a mediana diferente de 0. Reparem que o P foi de novo menor que 0,001. Qual era o meu alfa? 0,01. Então, 1% de alfa faz com que eu torne a diferença de Osserman significativa. Então, os timectomizados tiveram uma mudança na qualidade, na avaliação clínica de Osserman a posteriori, tá certo? Para que lado é esta diferença? Aí eu tenho que observar como é que é a mediana estimada, da diferença, né? Houve uma mudança de 2,5 na mediana. Mas ainda não consigo saber para que lado está isso, né? Porque eu preciso ter os valores antes e depois anotados. Preciso fazer a diferença e verificar como é que é a característica da distribuição dessa diferença. Para isso, a gente entra lá no Minitab, vamos lá, no Minitab, vamos recuperar a planilha do miastenia dos timectomizados. Eu tenho aqui o Osserman final e inicial. Eu preciso criar. É melhor eu voltar, então. Deixa eu pegar aquela planilha que já tem o miastenia completo, que eu já tenho aqui a definição de Osserman em números arábicos, né? Então eu vou abrir uma coluna aqui no meio. Não, mais para frente é melhor. Aqui, né? Mas eu vou abrir uma planilha, uma coluna nova aqui para fazer a diferença dos Ossermans. Tá certo? Então, a diferença de Osserman... A diferença de Osserman. Para fazer essa diferença, a gente usa a calculadora. Lembra da calculadora? Calculator. Eu quero colocar os resultados em diferença de Osserman. E vamos fazer Osserman inicial arábico. Tá certo? Menos o Osserman final arábico. Preencho essa diferença aqui automaticamente. Então foi inicial menos o final. Se o paciente melhorou, ele fez uma diferença então com números positivos. De acordo? E aí basta que eu faça ou um gráfico ou uma descrição dessas diferenças, para saber qual é a mediana da diferença, ou para saber... Vamos ver o gráfico antes. Vamos ver um box plot, muitas vezes ajuda aqui, né?
box plot simples da diferença de Osserman. Pronto, está aqui. Veja que nenhum paciente foi abaixo de 0, o que significa que todos os pacientes timectomizados melhoraram a sua avaliação na escala de Osserman. Saíram de um valor mais alto, que indica maior gravidade, para um valor mais baixo. Então, alguns pacientes ficaram iguais, tá certo? Ó? Alguns pacientes ficaram sem diferença. Entre 1 e 1 e pouco de diferença aqui, nós temos 25% dos pacientes que fizeram uma pequena variação positiva. Entre 2 e pouco e 2, que é a mediana, nós tivemos 25% dos pacientes. Então, uma variação de Osserman melhor. Outros 25% foram acima de 2 pontos de variação. 50% foi acima de 2 pontos. Então, a timectomia não melhorou todos, mas não piorou nenhum. Na segunda avaliação de... Então, a miastenia grave dos pacientes timectomizados não piorou. Alguns não melhoraram, mas a maioria, uma maioria bastante significativa, teve melhora. Portanto, aquele P que nós obtivemos pelo teste de Wilcoxon, que está na página anterior aqui, ele mostra que a direção foi de melhora. Porque poderia ter sido de piora. Se eu não avalio a distribuição do meu dado, eu não sei para que lado foi a variação. Então, a variação foi positiva na maioria dos pacientes, quer dizer que a maioria melhorou. Então, teste de Wilcoxon interpretado devidamente, podemos publicar os resultados. Tá certo? Ou defender nossa tese, né? Depende de onde vocês estão nesse momento.